Bom, crianças, pega seu livro Aprender Juntos, na página 54 e 55. Antes de nós entrarmos de fato na lição, eu quero explicar para vocês rapidamente algo que nós já estudamos ano passado. Tia, o ano passado foi sistema remoto também, mas foi estudado. E não foi estudado só uma vez no terceiro ano, não, que eu me lembro. Foi estudado no segundo ano e no terceiro ano e foi repetido várias vezes. Verbo. Verbo é uma palavra, é uma classificação de palavras que indicam algumas coisas. Então, vamos falar de uma forma bem simples. A palavra que mostra, que indica ação. Ação de quem? O que o sujeito ou o substantivo. O substantivo principal ou os substantivos principais de um determinado texto ou frase, nós chamamos de sujeito, ok? Mas é o substantivo. O que ele está fazendo? Não fechei parêntese. Tá? O que ele está fazendo? Correndo, pulando, saltando, caindo, entendeu? São ações, pegando. São ações. Por exemplo, Suzana falou. Quem é o sujeito, o substantivo? Suzana. Suzana é uma mulher, uma menina, tá? Suzana é o substantivo. O que ela tá fazendo? O que ela fez? Ela falou. Então, esse aqui é o verbo. E esse aqui é o substantivo. Então, veja que o verbo está relacionado ao substantivo. Eu posso substituir Suzana por ela. Não posso? Ela falou. Quem falou? Ela. Quem é ela? Suzana. A pastilha acabou. Eu tava chupando uma pastilha. O verbo mostra como o substantivo ou o sujeito está se estiver parado. Então vamos dizer assim, que ele não está fazendo nada. O que ele está fazendo? Ele está dormindo. Tá, mas dormindo é fazer. Então a gente chama isso de estado. Em que estado está o nosso substantivo? Quem é o substantivo aqui, ó? Mário dormiu cedo. Quem é o substantivo? Mário. Mário é o substantivo. O que Mário, como Mário está? Qual o estado dele? Dormindo. Ele dormiu cedo, então ele está dormindo. Então, esse aqui é o verbo. Ele indica a ação de Mário ou o estado em que Mário está. E por último, nós temos aqui, estou falando de uma forma bem simplificada, o verbo mostra a ação de fenômenos da natureza. Quais são os fenômenos da natureza? Chover, fazer sol, ensolarar, cair granizo, trovejar, relampejar, são fenômenos da natureza. Choveu forte ontem. Então, choveu é o verbo. Está chovendo. Como que está a natureza? Então, eu estou me referindo à natureza. Está chovendo. Então, o verbo, ele indica essa ação, esse estado e esse fenômeno da natureza. Lembrado isso, vamos à nossa aula. Agora sim, vamos lá? Página 54. 54. Diálogo entre as personagens. Número 1. Releia esta fala do texto, a aula das fadas, e observe o verbo em destaque. Vamos começar a aula, minhas filhas, disse a fada da fonte. Então, o verbo em destaque é disse. Disse é o mesmo que eu falar qual palavra? Qual dos verbos a seguir poderia substituir o verbo em destaque, mantendo o mesmo sentido da frase? Então, como que a gente faz para descobrir? Eu vou trocar a palavra disse. Eu vou trocar a palavra disse por essas 3 palavras lá. Comeu, falou e gritou. Então, vamos lá?
Vamos começar a aula, minhas filhas. Comeu a fada da fonte. Ficou com o mesmo sentido de que disse a fada da fonte? Vamos testar então a segunda palavra. Vamos começar a aula, minhas filhas. Falou a fada da fonte. Ficou igual a disse a fada da fonte? Vamos testar o último. Vamos começar a aula, minhas filhas. Gritou a fada da fonte. Você acha que gritou cabe? Para manter o mesmo sentido, a melhor palavra é a palavra falou. Porque dentro da história, você lembra da história? Não aparece a fada da fonte gritando, sendo grosseira e nem comendo. Então, a única palavra que cabe é falou a fada da fonte. Os trechos a seguir foram extraídos do livro Soprinho, O Segredo do Bosque Encantado. Complete-o com os verbos do quadro abaixo que melhor indiquem as situações dadas. Dica, temos uma dica, vamos ver? Verifique se as palavras combinam com o que o personagem está falando. Somente depois disso, encaixe as palavras na frase. Viu o que nós fizemos na número 1? Então, agora a gente vai fazer na número 2 com essas 4 frases. São 4 palavras. Vamos ler as palavras? As palavras são recomendava, aplaudiram, gritaram, perguntou. Agora vamos ao trabalho. Letra A. Que bom, adoro voo pluma. Recomendava as fadinhas? É isso que aconteceu no texto? Então vamos lá. Vamos usar outra? Vamos usar aplaudiram? Que bom, adoro voo pluma. Aplaudiram as fadinhas. Pareceu, né? Mas será que pode ser gritaram? Que bom, adoro voo pluma, gritaram as fadinhas. Ou por fim, que bom, adoro voo pluma, perguntou as fadinhas. Parece que aplaudiram encaixa melhor, mas aí a gente lê as próximas. Cuidado com a aterrissagem, hein? Recomendava. Cuidado com a aterrissagem, hein? Aplaudiram. Cuidado com a aterrissagem, hein? Gritaram. Cuidado com a aterrissagem, hein? Perguntou. Perguntou? Não parece, né? Parece que foi mais recomendável. Vamos à letra C? Vamos fazer o teste de novo. Saltito caiu na lagoa, gritaram as irmãs. Saltito caiu na lagoa, recomendavam as irmãs. Saltito caiu na lagoa, aplaudiram as irmãs. Saltito caiu na lagoa, perguntou as irmãs. Parece que gritaram, ficou melhor, né? E por último, por que fingir que é mágico? Recomendava a fada da fonte. Por que fingir que é mágico? Aplaudiram a fada da fonte. Por que fingir que é mágico? Gritaram a fada da fonte. Por que fingir que é mágico? Perguntou a fada da fonte. Parece que mais perguntou. Então, eu acho que as frases estão prontas. A primeira é, que bom, adoro voo pluma. Aplaudiram as fadinhas. Letra B, cuidado com a aterrissagem, hein? Recomendava. Ela recomendou isso, não recomendou? Letra C, Saltito caiu na lagoa, gritaram as irmãs. E letra D, para que fingir que é mágico? Perguntou a fada da fonte. Então, vamos completar e eu já volto. Daí ficou assim, né? Letra A, B, C e D. Igual tá lá. Vocês preencham aí no espaço. Número 3. Os verbos que você usou na narrativa anterior, ou seja, nas frases anteriores, os verbos que você usou, que foram recomendava, aplaudiram, gritaram e perguntou. São exemplos de verbos que servem para o narrador anunciar ou explicar a fala dos personagens. Então, são verbos que a gente anuncia ou explica a fala dos personagens. Por exemplo, aplaudiram as fadinhas. O narrador está explicando o que as fadinhas fizeram. Recomendava. O narrador está complementando uma explicação do que era a frase da fada. Gritaram.
mostra o que as fadinhas estavam fazendo, dá mais detalhes. Perguntou, indica um esclarecimento. Ela fez a pergunta e em seguida o narrador usa a palavra perguntou para esclarecer ao leitor que ela realmente estava fazendo uma pergunta. Letra A. Esses verbos têm o mesmo sentido? Recomendava, aplaudir, gritar e perguntou? Todos eles querem dizer a mesma coisa? Todos eles têm a mesma função no texto? Não, eles não têm. Você viu eu respondendo para vocês, né? Uns é para explicar, para mostrar o que foi feito, e outros é para complementar o que a fada estava dizendo. Então a resposta é não, eles não têm a mesma função. Eles não têm o mesmo sentido. Agora a letra B é interessante. Suponha, vamos fazer de conta, que a atividade número 2, que é essa daqui, em vez desses 4 verbos, nós vamos usar apenas os verbos disse ou disseram, dependendo se é singular ou plural. Se é uma pessoa só falando ou se são várias. Nós vamos trocar todas elas por isso. E vamos ler as frases. Vamos lá? Página 55. Que bom, adoro voo pluma, disseram as fadinhas, ok? Cuidado com a aterrissagem, hein? Disse. Saltito caiu na lagoa, disseram as irmãs. Para que fingir que é mágico? Disse a fada. Usando sempre as palavras disse ou disseram, o leitor teria detalhes, sempre usando as mesmas palavras. Quem está lendo teria detalhes a respeito de como as fadas se comportaram? Explique sua resposta, dê exemplos explicando sua resposta. Então, a resposta é, nós vamos entender o texto? Sim. Mas nós vamos perceber os detalhes? Não, porque sempre está no disse e disseram. A gente não consegue ver se elas aplaudiram, se elas gritaram, se elas se assustaram. Elas não vai aparecer isso. Sempre vai ser uma situação de dúvida, sem entender, parecendo um texto monótono, como se as pessoas estivessem só falando. Oi, que bom que você chegou, disse a menina. Ah, obrigada pela recepção, disse o menino. Não fica, ai, que bom que você chegou, estou muito alegre, aplaudiu a menina. Nossa, também estou muito feliz de estar aqui, sorriu o menino. Então, a gente vê situações diferentes quando a gente muda o verbo. Então, a resposta também é não. Mas e a explicação? Eu poderia explicar, por exemplo, que no primeiro trecho, eu não saberia que as fadas tinham aplaudido. E nem que elas tinham gritado na terceira frase. Eu não perceberia a agitação das fadinhas, como elas estavam. No momento estavam muito agitadas, felizes, no outro muito assustadas. Eu não perceberia essas diferenças. Então, eu vou escrever uma resposta aqui para ajudar vocês. Bom, de uma forma bem simples, é isso aí, ó. Não. No primeiro trecho, ou seja, na frase A, o leitor não saberia que as fadas aplaudiram. No segundo trecho, perderia a ênfase na recomendação. Não teríamos a agitação delas quando elas gritaram, e assim vai, você pode explicar de qualquer maneira. Na número 4, nós temos um outro trecho. Depois de explicar a lição do dia, a fada da fonte passou para a parte melhor da aula. Aí nós lemos o seguinte. Tem um traço bem grande, eu quero saber o nome desse traço. Agora vamos subir naquela árvore e tentar o voo pluma. Aí aparece um traço novamente, disse ela. Outro traço. Que bom, adoro o voo pluma. Outro traço. Aplaudiram as fadinhas. Que sinal de pontuação é usado antes da fala de cada personagem e que também separa essa fala da voz do narrador? Qual é o nome desse traço? É um travessão. Ó. É um travessão. Nós utilizamos o travessão para indicar a fala de personagens e para indicar que a fala do personagem terminou e iniciou a fala
do narrador novamente. Na letra B, você vai ter que circular esse sinal no texto, no trecho, olha. Fica assim, tá vendo, ó? Tá circulado. Você também vai circular. Na letra C, você vai pintar o sinal de pontuação que aparece no final do trecho em destaque, em que o narrador usa o verbo passou, para anunciar uma fala da personagem. Então, veja. Quando o narrador anuncia a fala de uma personagem de um texto, usamos qual sinal? Nós usamos os 2 pontos. Depois de explicar a lição do dia, a fada da fonte passou para a parte melhor da aula. Então, depois que ele usa isso, aparece o quê? 2 pontos. Então, qual é o sinal que aparece? 2 pontos. Eu vou deixar destacado assim com parêntese para você entender. Não é 2 pontos assim, é 2 pontos assim. Veja só. Aqui no trecho ainda, ó. Passou para a parte melhor da aula, 2 pontos. Aqui embaixo novamente, veja. A fada deu gritos de alegria, 2 pontos. Olha o travessão. Que beleza, eu ainda estou aprendendo a voar com mamãe. E é tão difícil. Se arranjar um boné vai ser muito mais fácil. Bom, veja que nesse trecho agora final, ele traz uma explicação mostrando os 2 pontos, a fala do personagem, a fala do narrador e o travessão. Veja, o narrador anuncia a fala. A fada deu gritos de alegria. Então, essa parte é do narrador. Os 2 pontos indicam que o personagem do texto vai falar. O travessão mostra o começo da fala. Que beleza! Eu ainda estou aprendendo a voar com mamãe. E é tão difícil. Se eu arranjar um boné, vai ser muito mais fácil. Então, o travessão aparece indicando o início da fala do personagem. E é assim, crianças, que nós terminamos hoje as nossas atividades com muito conteúdo. Você lembrou o que é verbo, aprendeu um pouquinho mais e trabalhamos com bastante verbos, que é a palavra que indica o que um personagem está fazendo, como esse personagem está e fenômenos da natureza. É só isso? Não, não é só isso, mas nós vamos ficar nisso por enquanto, tá bom? Então, vamos seguir.